Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. O caso da tal dama do tráfico, que tomou conta dos noticiários e das redes sociais esta semana, tem potencial para derrubar ao menos 2 ministros do governo Lula, Silvio Almeida e Flávio Dino. Com relação a este último, vários integrantes do partido já queriam a sua cabeça por conta de sua arrogância. Inclusive, enquanto estou gravando este vídeo, um pedido de impeachment contra o roliço ministro da Justiça já conta com mais de 50 assinaturas e será protocolado na semana que vem. Mas independente disso, uma coisa eu já tenho certeza: já cancelaram a compra da cadeira especial extra grande para a Suprema Corte. Pessoal, antes de prosseguirmos, já deixe o seu like no vídeo e um comentário qualquer, nem que seja só um alô mesmo, pois isso faz com que a plataforma entregue o vídeo para mais pessoas. Aproveita também e confere se você continua inscrito no canal, aciona o sininho das notificações e, se for novo por aqui, me dê essa moral e se inscreva no canal. Feito? Então vamos lá. A primeira-dama do tráfico, Luciane Barbosa Farias, mulher do líder do Comando Vermelho, conhecido como Tio Patinhas, foi recebida por 2 vezes esse ano no Ministério da Justiça por assessores de Flávio Dino. Após a revelação das reuniões, Dino afirmou que não sabia que Luciane havia sido recebida na pasta. Abre aspas para o comunista rechonchudo. Nunca recebi em audiência no Ministério da Justiça líder de facção criminosa ou esposa ou parente ou vizinho. De modo absurdo, simplesmente inventam a minha presença em uma audiência que não se realizou em meu gabinete. Fecha aspas. O Dino pensa que no Brasil existem 215 milhões de palhaços. Dane-se se a dama do tráfico conversou diretamente com ele ou não. O ponto é que ela foi recebida na pasta comandada por ele, por assessores que são pagos por ele. E segundo o Estadão, o Ministério da Justiça atendeu os pedidos da criminosa. E os assessores de Flávio Dino não foram as únicas autoridades a recebê-la em Brasília. Em maio, Luciane teve reuniões com mais aliados deste desgoverno. Ela conversou, por exemplo, com o invasor de terras, Guilherme Boulos. Além disso, a primeira-dama do tráfico participou de um evento promovido pela pasta de Silvio Almeida, onde ela palestrou contra a revista íntima nos presídios. Na segunda-feira foi marcada uma coletiva de imprensa para que Flávio Dino pudesse dar satisfações sobre as 2 reuniões dentro do Palácio da Justiça com a mulher do Comando Vermelho. Mas, covarde que é, o comunista desmarcou a coletiva e mandou seu secretário, Elias Vaz, prestar os esclarecimentos. O subordinado de Dino, por sua vez, afirmou que recebeu Luciane a pedido da ex-deputada do PSOL, Janira Rocha, que é vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Associação Nacional da Advocacia Criminal do Rio de Janeiro, e também advogada da primeira-dama do tráfico. Segundo o secretário de Dino, Luciane se limitou a falar sobre supostas irregularidades no sistema penitenciário, e por esta razão ele sugeriu que ela procurasse a Secretaria Nacional de Políticas Penais. Bom, mas instalado o escândalo, a primeira-dama do tráfico também se manifestou. Disse não ser faccionada, mas sim alguém que luta pelos direitos dos detentos, visto que seu marido está preso. Tio Patinhas, que comandava as ações do Comando Vermelho no estado do Amazonas, cumpre sentença de 31 anos de prisão. E Luciane, de fato, é presidente do Instituto Liberdade do Amazonas, ONG que supostamente milita pelos direitos dos detentos. No entanto, a polícia amazonense afirma que por meio dessa ONG, o Comando Vermelho lavava o dinheiro do tráfico. Bom, tanto a versão do Ministério da Justiça, que afirma que não sabia da presença de Luciane nas 2 reuniões, quanto a versão da própria Luciane, que afirma não ser faccionada, não batem com os documentos que já circulam na mídia. Segundo o que foi apurado, o nome de Luciane não aparece na agenda do Ministério, apenas
o de Janira, sua advogada. E assim a pasta comandada por Flávio Dino argumentou que não tinha como saber da relação dela com o Comando Vermelho, visto que foi Janira que pediu a audiência. Só que os documentos apontam que a advogada do PSOL também é ligada à facção. Recibos apreendidos pela Polícia Civil amazonense no celular de um integrante do Comando Vermelho mostram 3 transferências do contador do grupo para a conta de Janira em um único dia, totalizando R$23 mil. E para completar, os pagamentos aconteceram dias antes da primeira reunião da Dama do Tráfico com o secretário do Ministério da Justiça. Você percebe? Tudo indica que a advogada recebeu a quantia justamente para marcar a audiência na pasta comandada por Dino. Os pagamentos foram feitos por Alexandro B. Fonseca, conhecido como Brutus. Segundo a polícia, ele era uma espécie de contador do Comando Vermelho. Há ainda recibos dos pagamentos para a ONG presidida por Luciane. Mas calma que a coisa é muito pior. Luciane Barbosa Farias, a esposa do líder do Comando Vermelho, gravou um vídeo entregando o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida, admitindo que sua ida para Brasília foi financiada pelo seu ministério. Ou seja, nós, pagadores de impostos, financiamos a estadia de uma criminosa do Comando Vermelho em Brasília. Fui a Brasília recentemente, como postei nas minhas redes sociais. Essa minha ida, ela foi paga pelo Ministério dos Direitos Humanos, né, porque estou como membro do Comitê de Prevenção e Combate à Tortura aqui do Estado do Amazonas. Ainda não tomei posse, né? Não sei se ainda vou conseguir tomar posse devido a toda essa repercussão nacional, né? Você tem ideia do absurdo da situação? A criminosa exigiu do ministro do governo Lula passagens e diárias de hotel para poder ir a Brasília para fazer a defesa de alguns bandidos que estão presos. E foi imediatamente atendida. Enquanto isso, tem milhares de brasileiros que estão há 3, 4 ou até mesmo 5 anos aguardando por uma cirurgia no SUS. E Silvio Almeida, ao invés de se desculpar e renunciar ao cargo, defendeu a medida, acusando os críticos de próceres do fascismo à brasileira. Ou seja, se você acha um absurdo o governo financiar com dinheiro público o lobby de facções criminosas, ao invés de combatê-las, você é fascista. Mas enfim, o suposto envolvimento deste governo com o narcotráfico vai muito além do que você pode imaginar. O caso da Dama do Tráfico é só a ponta do iceberg. É exatamente isso que quero detalhar no restante deste vídeo. Mas antes, tenho 2 recados rápidos e importantes. Se liga nessa postagem da Miriam Leitão. Abre aspas. Gravei com o ministro Silvio Almeida o programa de hoje. Foi excelente. Será maior que o habitual e por isso começa mais cedo, às 11 da noite, na Globo News. Fecha aspas. Ou seja, o ministro que bancou a viagem da Dama do Tráfico se utilizou da Globo. Aliás, se utilizou da TV Lula para tentar limpar sua barra. Como eu sempre digo, se não fossem mídias alternativas como esta, hoje estaríamos sendo manipulados por esta imprensa que é financiada pelas propagandas oficiais do governo Lula. Se não fossem mídias alternativas como esta, se não fossem as redes sociais, provavelmente nem saberíamos que a Dama do Tráfico participou de audiências no Ministério da Justiça. É exatamente por isso que este governo quer controlar as redes sociais. É exatamente por isso que este canal foi desmonetizado. Como você já deve ter percebido, os vídeos aqui do canal não são interrompidos por propagandas. E isso acontece porque o canal está desmonetizado. Desde setembro do ano passado eu não ganho nenhum centavo para fazer conteúdo aqui. Diante disso, considere ser um patrocinador deste canal. Você pode fazer isso de 2 maneiras. Contribuindo com qualquer valor através do nosso Apoia-se. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário. Ou você pode contribuir através do Pix. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiz com z, @yahoo.com.
é só .com, não tem BR. Se desejar, dê um pause aí no vídeo para fazer a sua contribuição, que eu ficarei imensamente grato. Afinal, agora eu só posso contar com você. Pessoal, lembrando que esta semana começou a Black Friday da minha biblioteca. São mais de 5.000 títulos que estão praticamente a preço de custo. Não deixe de aproveitar a promoção para montar seu cronograma de leitura para o ano que vem. Como eu sempre digo, faça um propósito de ler pelo menos um livro por mês. Você vai ver que esse hábito será um divisor de águas na sua vida. O lançamento do Olavo, A Felicidade Geral da Nação, O que Restou do Imbecil, está com 35% de desconto. O livro deste que vos fala, O Breve Manual do Cristão Conservador, de R$ 64,00, você vai pagar apenas R$ 31,00. E eu preparei também uma seleção especial de livros que são fundamentais para o seu crescimento intelectual, que nesta Black Friday você vai pagar menos de R$ 20,00. Anatomia do Estado, do Rothbard, por apenas R$ 17,00. Estou falando de uma obra clássica que todo direitista deveria ler por apenas R$ 17,00. O Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, da Ana Campanholo, também só R$ 17,00. Discurso sobre a servidão voluntária, um classicaço escrito no século XVI que serve como um manual contra regimes tirânicos nos dias de hoje. Leitura fundamental que você vai pagar apenas R$ 15,00. O Mínimo sobre Globalismo, do Alexandre Costa. Livro para você entender tudo sobre a nova ordem mundial e sobre aqueles que verdadeiramente controlam esse mundo. Por apenas R$ 11,00. Só R$ 11,00. O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, livro que tem tudo a ver com o assunto que estamos abordando no vídeo de hoje. Você vai pagar apenas R$ 15,00. Bom, esses preços de Black Friday vão até o fim deste mês. Então, terminando o vídeo, já acesse bibliotecadoluiz.com.br. Mas não deixe aí para o último dia, pois na Black do ano passado os livros mais concorridos esgotaram na primeira semana. E claro, comprando na minha biblioteca, além de investir no seu conhecimento, você também estará ajudando a manter este canal em plena atividade. Vou deixar fixado aqui no primeiro comentário os links diretos para cada um desses livros que recomendei. Recado dado, então vamos lá. Uma mulher adentra numa igreja evangélica Assembleia de Deus, em Manaus, e caminha pelo tapete vermelho sob fortes aplausos em direção ao marido, que a aguarda em pé para recepcioná-la. São 6:30 da noite do dia 11 de dezembro de 2022, um domingo. O casal se abraça e se beija. Em seguida, a mulher senta numa espécie de trono, é coroada pelo marido e recebe uma varinha. A cerimônia, no entanto, foi interrompida por uma ação da polícia militar. Os agentes vão logo em direção ao homem, e um deles anuncia ao pastor o que foram fazer no local. Estamos prendendo o maior traficante de Manaus. E foi assim, com esse episódio digno de um filme, que Clemilson dos Santos Farias, o tio Patinhas, foi preso. Ele é um dos líderes do Comando Vermelho e por anos foi considerado o número 1 na lista de procurados do Amazonas. Condenado a 31 anos de reclusão por associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e formação de organização criminosa. A mulher que foi coroada por ele naquele evento supostamente evangélico é Luciane Barbosa Farias, também conhecida como a Dama do Tráfico, apontada como braço financeiro do Comando Vermelho, responsável por lavar o dinheiro da facção. Foi condenada a 10 anos pelos mesmos crimes do marido. Mesmo assim, foi recebida 2 vezes este ano por subordinados de Flávio Dino no Ministério da Justiça em Brasília, com a viagem sendo custeada pelo Ministério dos Direitos Humanos. Bom, vamos relembrar alguns episódios bastante curiosos envolvendo o comunista rechonchudo. Em março, Flávio Dino participou de uma reunião com uma ONG no Complexo da Maré, que é considerada uma das mais perigosas favelas do Brasil. A Maré é completamente dominada pelo Comando Vermelho.
Ninguém que não mora lá ousaria entrar se não tiver o aval daqueles que mandam na região, no caso, os traficantes. O morador do Rio sabe muito bem disso. Com certeza você já deve ter ouvido falar de casos de turistas que acabaram adentrando a favela por engano, às vezes por causa do Waze, e foram alvejados. E foi exatamente neste local que o nosso roliço ministro da Justiça entrou tranquilamente em um carro de luxo, sem escolta policial e sem o mínimo sinal de que outros agentes de segurança estavam ali para recebê-lo. Como você viu no vídeo, não se vê sequer vendedores ambulantes ou pedintes importunando o ministro. É como se todo o ambiente já tivesse sido previamente preparado para a sua visita. Você percebe a gravidade? Estamos falando de um ministro da Justiça que comanda a Polícia Federal, que por sua vez é responsável por combater o tráfico de drogas, entrando sem qualquer escolta policial em uma área dominada pelo tráfico de drogas. Bom, na semana passada ficamos sabendo que a agência de inteligência de Israel, a Mossad, junto com a Polícia Federal Brasileira, agiram para dissolver uma célula terrorista do Hezbollah no Brasil, que estava tramando uma série de atentados contra judeus no país. Na operação, 3 terroristas suspeitos foram presos. Agora, o que chamou bastante atenção é que Flávio Dino ficou visivelmente irritado com uma nota emitida pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu em suas redes, em que ele informava o sucesso da operação da Mossad em parceria com a PF. Em resposta, o ministro da Justiça, ao invés de agradecer, escreveu um textão afirmando que o Brasil é soberano, que ninguém influencia o Brasil e etc, etc. Ou seja, a Mossad, que junto com a CIA são as principais agências de combate ao terrorismo no mundo, descobre uma célula terrorista no Brasil e, ao invés do ministro falar apenas um obrigado, ele faz um discurso completamente hostil, como se tivesse ficado incomodado com a prisão dos terroristas. Por que será? O fato é que a notícia de que o Hezbollah tem operadores aqui não deveria surpreender ninguém. Há muito tempo o narcotráfico na América Latina mantém uma parceria estreita com os terroristas islâmicos. Vamos ler juntos algumas notícias. Abre aspas. Elo entre Hezbollah e tráfico na América Latina preocupa Estados Unidos. Há 3 meses, principal financiador do grupo libanês na região foi preso em Foz do Iguaçu, no Paraná. Estados Unidos pressionam o Paraguai por finanças do Hezbollah, Hamas e máfias. Presença do Hezbollah transforma a Venezuela em um problema global. A atividade do Hezbollah na América Latina é uma ameaça que os Estados Unidos não podem ignorar, diz Instituto Americano. Fecha aspas. Talvez seja por isso que Flávio Dino não gostou muito da prisão dos terroristas. Mas enfim, essa tal parceria entre o narcotráfico e grupos extremistas islâmicos foi costurada pelas Farc e é fomentada pelo Foro de São Paulo. E quem está na presidência do nosso país é simplesmente o criador do Foro de São Paulo, o mesmo que faz comício no Morro do Alemão, em carro aberto, também sem precisar de escolta policial. Muita gente dizendo que CPX é abreviação de complexo, né? Negativo. Não é abreviação de complexo. Tá? CPX significa cupincha, parceiro do crime. Tá? Temos vários policiais honestos no Rio de Janeiro, vários policiais honrados no Rio de Janeiro, que se revoltam com esse tipo de situação. Eu tenho certeza absoluta que se fosse outro candidato naquela condição, ele provavelmente sequer sairia vivo daquele local. Bom, assim que Lula assumiu, uma das principais ações de seu ministro da Justiça, Flávio Dino, foi transferir Marcola, chefe do PCC, para Brasília. A princípio ninguém entendeu nada, afinal não fazia o menor sentido tirar o detento mais perigoso do país de um local de difícil acesso
como a capital de Rondônia, para transferi-lo para a cidade, que além de ser o centro do poder político, é também o segundo maior entroncamento de passageiros do país. Na época foi alegado risco de fuga, mas se fosse isso, ele poderia ser transferido para o presídio de segurança máxima Catanduvas, no Paraná, local onde o detento permaneceria completamente isolado. Conforme divulgado pela imprensa no começo do ano, o PCC estava articulando diversas manobras jurídicas para garantir aos presos mais perigosos do país o direito de desfrutar de visitas íntimas, entre outros benefícios. Uma reportagem do portal Metrópolis revelou que, além de contratar advogados, a facção usa ONGs com sede na capital federal para fazer lobby pelos seus interesses. Ou seja, em Brasília, os advogados e parceiros de Marcola têm uma facilidade logística muito maior para realizar as demandas da organização. Por isso é estratégico para Marcola ficar perto do centro do poder político do país, ainda mais agora com este governo. Ano passado, a PF monitorou as conversas de Marcola no presídio de Rondônia. Em uma dessas conversas, ele fala claramente para sua esposa sobre seu desejo de ser transferido para Brasília. A grande verdade é que toda a esquerda da América Latina tem um suposto envolvimento com o tráfico de drogas. A Venezuela, por exemplo, é oficialmente um narcoestado. E o Brasil caminha a passos largos para isso. Como você já deve saber, o ex-general venezuelano Hugo El Pollo Carvajal, que era chefe de inteligência do governo Hugo Chávez na Venezuela, estava preso na Espanha, mas foi extraditado para os Estados Unidos. Sua delação promete ser uma bomba atômica contra as ditaduras latino-americanas. Segundo Carvajal, Hugo Chávez e Nicolás Maduro fizeram pagamentos a partidos políticos pertencentes ao Foro de São Paulo, com dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Entre os beneficiados estariam Luiz Inácio Lula da Silva e os ex-presidentes da Argentina Néstor Kirchner e da Bolívia Evo Morales. Temos que entender que no decorrer da história sempre existiu um acordo direto ou indireto entre governos de esquerda e o crime organizado. A partir da década de 50, a União Soviética começou a treinar agentes para que se infiltrassem nas então incipientes redes de tráfico de drogas da América Latina e as dominassem por dentro, criando assim uma futura fonte local de subsídios para o movimento revolucionário, que estava se tornando muito oneroso para os cofres soviéticos. Essa foi a origem remota das Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, que hoje dominam o narcotráfico no continente. As Farc são ao mesmo tempo uma organização política, militar e criminosa, partido, exército e máfia. Dedicam-se ao mesmo tempo à difusão do comunismo, à guerrilha armada e ao narcotráfico. Tudo isso para convergir em extensão continental, processo revolucionário colombiano. Os homens das Farc são mais que traficantes, são os mandantes primeiros e beneficiários últimos de toda a produção e exportação de drogas da Colômbia. E todo mundo sabe da conexão que se dá através do Foro de São Paulo entre o PT e as Farc. Na primeira oportunidade de se pronunciar na ONU, o amigo do Lula e atual presidente da Colômbia fez esse discurso. ¿Qué es más venenoso para el ser humano? ¿La cocaína o el carbón o el petróleo? El dictamen del poder ha ordenado que la cocaína es el veneno y debe ser perseguida. Así ella solo cause mínimas muertes por sobredosis y más por las mezclas que provoca su clandestinidad dictaminada. Pero en cambio el carbón y el petróleo deben ser protegidos. Así su uso pueda extinguir a toda la humanidad. Mas no Brasil, esse namoro da esquerda com a bandidagem é ainda mais antigo. Começou a existir de forma mais organizada justamente durante o regime militar, quando os terroristas adestrados em Cuba passaram a transmitir seus conhecimentos de estratégia tática de guerrilha urbana
para os delinquentes comuns com os quais compartilhavam o mesmo espaço no presídio da Ilha Grande. E foi a partir disso que se deu a origem do Comando Vermelho. A organização primeiro nasceu com a conotação política e designava-se Falange Vermelha, tendo como lema paz, justiça e liberdade. E com o tempo começou a dominar o tráfico de drogas nos morros cariocas. O Comando Vermelho inspirou a criação do primeiro comando da capital, o PCC, que foi fundado no ano de 1993 para, a princípio, lutar contra a opressão nos presídios de São Paulo. Bom, para finalizar, ao contrário do que eu disse agora há pouco, o Brasil não está caminhando a passos largos para se tornar um narco-estado. O Brasil já é um narco-estado governado simplesmente pela maior e mais poderosa facção criminosa da América Latina. Se você gostou desse vídeo e acha esse tipo de conteúdo importante, ainda mais com toda essa perseguição às vozes conservadoras nas redes sociais, considere de verdade ajudar a manter esse canal em plena atividade. Você pode fazer isso com qualquer valor. Minha chave Pix é o e-mail luiscamargopix@yahoo.com. Luiz Camargo Pix tudo junto, luiscomz@yahoo.com. Não tem BR. Ou se preferir, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. E não deixe de investir no seu conhecimento intelectual, aproveitando a Black Friday da minha biblioteca. Acesse bibliotecadoluiz.com.br. No mais, curte e compartilha ao máximo esse vídeo. Não esquece de deixar aquele comentário esperto para ajudar na relevância. E me segue em todas as redes sociais. Twitter, Instagram, Facebook, no Telegram e no Rumble. @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!